Acho que toda ideia, toda iniciativa que valoriza isso e que leva isso a sério, merece algum tipo de entrega, algum tipo de apoio. Não tem saída. Você vai trabalhar com impacto, você vai trabalhar com temática de ESG, que você precisa medir, avaliar alguma coisa, você precisa ter dados, e bons dados. É tão complicado. Você não precisa depender de um padrão XPTO, não está tão longe. Né? A dimensão do impacto, ela está aqui, exatamente, no seu presente. Eu sou um dos fundadores, nós começamos a empresa num pedaço de guardanapo, né? Dentro de um carro, discutindo o que a gente ia poder fazer. Na verdade, a DIP é uma empresa de dados, de tecnologia, mas nós surgimos... Oi, muito bom ter você de volta. A gente está aqui em mais uma edição do ESG Land Podcast. Eu sou Danilo Maeda, apresentador aqui do programa. Sou um homem branco com ascendência asiática, tenho cabelos pretos, encaracolados. Estou hoje usando uma camisa clara rosa, no ambiente que é o cenário do nosso podcast da ESG Land, aqui com a bandeira da ESG Land atrás de mim. E ao meu lado está a Renata, que é a minha co-apresentadora. Bem, olá a todos. Eu sou a Renata Romero, eu sou co-apresentadora aqui, como o Danilo disse. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura dos ombros e estou usando uma blusa marrom. Hoje a gente recebe com muito orgulho aqui o Paulo Miranda, ele é fundador da DIP. Paulo, bem-vindo. E daí eu queria saber, como primeira pergunta, a sua conexão, a sua ligação com o ESG. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos, eu sou Paulo, sou um homem de 1,87 m de altura, 50 e poucos anos, cabelo grisalho. Estou vestindo uma camisa polo cor lilás escura, certo? Uso óculos, mas neste momento estou sem óculos. Bom, minha conexão com o ESG, ela é mais dentro da visão de impacto, né? Eu vivo, acho que a questão do impacto já há muitos anos, há mais de 25 anos. Eu acho que eu estou dentro do mundo do impacto da seguinte forma: eu tive muito tempo fora do Brasil e durante esse período de 25 anos de vida fora do Brasil, eu tive o privilégio de trabalhar em muitos projetos internacionais, principalmente durante o período que eu fiquei associado aos programas de paz das Nações Unidas em vários lugares do mundo, onde eu tive o privilégio de ir e trabalhar com muitos refugiados, com mutilados de guerras, com ajudas humanitárias. Então, eu sempre percebi, ao longo desse período de trabalho, diferentes momentos da dimensão do impacto na vida das pessoas, na minha própria vida, atividade profissional. E, para mim, a dimensão do impacto é que representa tudo o que a gente faz na vida. Falar do ESG hoje, como a gente fala, para mim está intimamente vinculado ao impacto. Naquela época, eu percebia mais a questão do impacto do ponto de vista social, né? Principalmente do ponto de vista humanitário, né? Porque quando você trabalha com questões como refugiados e tudo mais, a primeira e mais importante tarefa sua é tirar as pessoas daquela condição, né? Que pode ter sido um refugiado de guerra ou algum outro tipo de situação que coloca a pessoa naquela condição. Então, a dimensão do impacto vinha muito naquilo. E hoje, claro, quando a gente traz isso, né, dando um fast forward, né, de 25 anos para o mundo do ESG e da questão da sustentabilidade, a gente também tem toda a questão da desigualdade social que está dentro da esfera da agenda ESG, dos objetivos das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente se associa ao tema do ESG hoje com uma outra abordagem, pelo menos é a minha. A minha trajetória do impacto, ela começou quase que acidentalmente, mas ela foi crescendo e ela foi ganhando significado e dimensão na minha vida de muitas formas. Aí, felizmente, hoje, eu acho que com a DIP a gente tem uma empresa que está muito voltada para a questão do impacto, e é isso que nós nos dedicamos. Legal. Conta um pouquinho sobre essa transição sua, pessoal até, né? Uma história de vida de causas humanitárias, de engajamento em temas sociais, para hoje uma organização que presta o serviço também de impacto, mas que está muito mais no mundo corporativo, né? Nesse apoio às empresas que querem, de alguma forma, reduzir os impactos negativos e aumentar os positivos.
Bom, é uma longa história, vou tentar fazer um pouco curta, mas assim, eu acho que eu sempre fui uma tentativa de empreendedor, que eu não sabia que era, né? E fui me descobrindo nesse aspecto. Eu acho que depois desse primeiro momento, onde eu tive vários anos indo para vários locais do mundo e olhando como é que isso se dava, eu também comecei a ganhar mais responsabilidade. E com essa responsabilidade você começa a entender a dimensão do impacto sobre os investimentos. E quando eu passei a gerir recursos e passei a ter uma autonomia para tomar decisões sobre, ok, vamos fazer isso nessa atividade que tem um impacto muito forte, você começa a assumir um outro tipo de, não só de responsabilidade, mas de propósito. E uma das coisas que eu descobri depois já de vários anos fazendo isso, eu lembro que, por exemplo, eu tive uma situação de $50 milhões de ajuda humanitária que eu tinha que aplicar junto com um grupo de pessoas num campo de refugiados. E a gente precisava comprar coisas, a gente precisava rapidamente mover mercadorias, mover roupa, mover alimento, mover uma série de bens e insumos. Aquilo me preocupava muito. Eu tinha que fazer a operação dar certo. E uma coisa que a gente percebeu logo, e eu tive a felicidade de ter pessoas que me ajudaram nisso, é a gestão. Você tem que gerir a informação, você tem que gerir os dados, você tem que começar a ter um grau de sofisticação na gestão dos recursos, não importa onde você está. E aí eu comecei a olhar a dimensão essa de impacto e tudo mais sobre o aspecto de gestão. Uhum. Então já foram outros, né? Não é mais a coisa assistencialista, imediatista. Assim, eu tenho que gerir primeiro, eu tenho que ter essa capacidade de gerir e aplicar os recursos de forma certa. E foi aí a primeira vez que eu percebi essa ideia da gestão do impacto sobre os investimentos. Depois disso, então, eu já comecei a trabalhar em projetos maiores, né? E cada vez mais entendendo que captar valor não era só suficiente para você ter um projeto de impacto bem sucedido. A gente precisa poder gerir isso e precisa entender, uma vez que eu aplique esses recursos em determinada situação, qual é a extensão do impacto sobre esse investimento ao longo do tempo. O que aquilo altera a realidade das pessoas ou do contexto social e tal. Então eu passei a sair do campo, vamos dizer assim, e fui trabalhar dentro dos escritórios, dos ambientes de tomada de decisão, tudo no seu devido tempo. Sim. Até que quando eu voltei para o Brasil, eu, né, já, digamos assim, tocado por tudo isso, eu sabia que em algum momento eu tinha que continuar a perseguir isso. E aí eu cheguei bem mais próximo do mundo do investimento, né, real, do investimento de risco, do investimento de impacto social, e aí a transição foi se dando naturalmente. Legal. Nesse sentido, a Deep ESG, ela é uma empresa de impacto, ela é uma empresa da economia tradicional que busca ter uma atuação mais sustentável, naquela lógica, né, do espectro de investimentos. Isso. Como é que vocês se classificam? Bom, a Deep é uma startup, né? Porque nós começamos, eu sou um dos fundadores, nós começamos a empresa num pedaço de guardanapo, né? Dentro de um carro, discutindo o que a gente ia poder fazer. Na verdade, a Deep é uma empresa de dados, de tecnologia, mas nós surgimos dentro de um ambiente de impacto social. Eu trabalhava como voluntário numa organização social do terceiro setor, dedicado à educação. Lá eu conheci o meu sócio, o Arthur, que hoje é o CEO da empresa, e a gente juntos começou a desenvolver as primeiras ideias. Mas nós olhamos a Deep como uma startup, né, que desenvolveu um modelo de negócio, que desenvolveu uma tecnologia, né, que a gente acha que tem muito valor hoje no mercado, e o nosso propósito ajudar os nossos clientes e nossas empresas a entender a dimensão dos seus impactos no tempo real. Então nós trabalhamos com muitos dados, nós trabalhamos com muitos métodos científicos, né, para demonstrar e revelar a dimensão desses impactos, né, e o que os nossos clientes podem fazer com relação a isso. E nós também fomos a mercado, precisamos captar recursos, contratar pessoas e tudo mais, e hoje é uma empresa que está começando a ter uma importância maior no mercado, eu acho. Interessante.
o que eu queria perguntar para você é sobre, assim, como que você vê a ascensão do ESG? Essa febre que a gente está, enfim, e o que você acha que tudo isso vai resultar? Eu acho que a gente está vivendo só um momento de maior alerta para as questões que já existem, já existiam há muito tempo, de desigualdade social, de clima, de degradação do meio ambiente, e que o conjunto de fatores, elementos, principalmente desde 2005, eu acho, por aí do início dos anos 2000, começaram a se convergir, né? O tema do ESG, como ele foi postulado, é só uma forma nova da gente tratar dos mesmos problemas que nós já tínhamos, né? Então, quando o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, chamou todo um grupo de empresários para sentar à mesa e discutir o papel da iniciativa privada sobre o futuro das sociedades, né, dos países, naquela época muito ainda chamados subdesenvolvidos, hoje esse termo não é o mais usado, foi muito nesse sentido. Então, toda a evolução dessa discussão temática, o que nós vamos fazer, né, para o nosso futuro comum relacionado à sustentabilidade, foi ganhando formas e características e identidade, e também uma agenda. E essa agenda hoje é a chamada agenda ESG. Eu acho que nós estamos começando a viver o sentido maior de realização, né, de awareness, como é muito falado no idioma inglês, né, de percepção que essa questão ela é irreversível para o nosso progresso como humanidade, como sociedade, no geral. Eu acho que não é um caminho sem volta. Há muitas questões ainda a serem resolvidas, mas já é um caminho. Não importa o caminho, na verdade, o que importa é a direção, certo? É para onde nós queremos ir em termos de evolução na questão da sustentabilidade, da questão do clima, principalmente no nosso caso do Brasil. Eu acho que o ESG no Brasil ele tem um DNA próprio, ele não é o ESG que se fala na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. A gente tem muito mais um DNA de ESG do que qualquer outro lugar, talvez, do mundo. Talvez na África a gente tenha esse DNA tão forte quanto. Então, eu acho que esse é o momento de maior, início desse sentimento de percepção e awareness. Dessa consciência, né? Enfim, consciência. Né? Que todo mundo... E de tentativa de mudanças, né? Reais, efetivas. Bom, até porque elas são necessárias para a própria continuidade da espécie, né? Exatamente. Pensando nisso, tem um outro tema que foi tratado como uma onda de mercado, né? Que é a onda do Big Data, né? Muita gente falou sobre o quanto que o uso de dados poderia revolucionar os negócios, talvez com um pouco de dificuldade de entendimento sobre o que isso significa, né? Para uma primeira pergunta, para a gente começar a entrar no tema aí de vocês da DIP, como é que o uso de dados pode acelerar essa jornada de transformação? Parece que a direção, como você disse, está dada, né? As organizações não vão ter como deixar de se engajar e mitigar os seus impactos socioambientais. Mas também está dado que é necessário acelerar esse caminho. Além da direção, a velocidade na qual a gente caminha precisa ser maior. Como é que o uso de dados pode apoiar nesse processo de transformação cada vez mais acelerada em direção à sustentabilidade? Bom, eu acho que a velocidade é fundamental, mas nem sempre a velocidade indica o caminho certo. Só indica mais um senso de urgência e uma necessidade de você responder aos desafios que a gente hoje claramente detecta. Assim, a questão dos dados, do Big Data, para mim é crucial. Porque tudo, gente, se a gente parar para olhar, absolutamente tudo que a gente faz na vida causa impacto. Tudo. Inclusive o que nós estamos fazendo aqui hoje, neste momento, e aqui tem dados suficientes para a gente poder medir esse impacto, certo? Do consumo de energia, as pessoas estão trabalhando aqui no estúdio, o meu deslocamento para cá, o de vocês, tudo causa impacto, absolutamente tudo. A pegada de CO2 do Uber hoje foi calculada, e o Uber me trouxe até aqui. Então, se a gente não tiver dados hoje para a gente entender a dimensão desses impactos, a gente vai ter muita dificuldade de olhar exatamente qual é a extensão desse impacto para as próximas gerações.
E a questão do impacto, aí que eu estava falando aqui mais cedo antes da gente começar, ela é um exercício do presente contínuo. Ela não é um exercício de você olhar no retrovisor e dizer, aconteceu. Então a gente precisa de dados hoje. Esses dados de hoje, eles serão aqueles dados que permitirão que as grandes empresas, as médias empresas, possam tomar decisões sobre o que elas vão fazer para diminuir os seus impactos negativos e tomar decisões que vão ampliar a sua base de impacto positivo para a sociedade. Então, quanto mais dados a gente tiver, melhor. Até porque a mensuração dos impactos, ela depende também de muitos métodos científicos, comprovadamente aceitos pela comunidade internacional, por governos e pela sociedade, pelos reguladores. Então, é inevitável que quando eu sentia falta disso lá há 25 anos atrás, quando eu estava num campo de refugiado, eu tinha uma folhinha de papel registrando tudo. É dado. Só que não tinha toda essa tecnologia, não tinha toda essa capacidade de gerir aquela informação, aquele dado, para tomar decisões mais acertadas. Então, assim, não tem saída. Você vai trabalhar com impacto, você vai trabalhar com temática de ESG, que você precisa medir, avaliar alguma coisa, você precisa ter dados, e bons dados. Perfeito. Uma coisa importante no uso dos dados, às vezes, é a escolha do indicador, né? Se você não medir o indicador certo, você pode induzir uma tomada de decisão equivocada. Como é que você olha para essa questão numa agenda tão complexa e tão diversificada em termos de temas que a compõem como a do ESG? Não é uma tarefa fácil e a sua pergunta também não é fácil. Assim, a gente tem muitos indicadores hoje no mundo para tratar da questão dos impactos, né? Então a gente tem que também ter rigor na aplicação desses indicadores e nas fontes de dados que são utilizadas para você utilizar esses indicadores. Então acho que a primeira principal tarefa é você poder definir realmente qual vai ser a sua estratégia de aplicação de certos indicadores, principalmente falando de empresas, para você reportar aquilo que você deseja reportar ou tomar medidas de gestão. Mas, por outro lado, hoje existe um universo muito grande de modelos de indicadores de impacto que são aceitos. Eu acho que a gente tende a convergir cada vez mais para padrões internacionais que serão cada vez mais cobrados como exigidos, né? Obrigatórios. O sistema financeiro tem uma série desse tipo de regramento, né? As empresas estão adotando também voluntariamente cada vez mais isso. Então você vai desde os indicadores que você encontra no GRI até os indicadores que você encontra no Project, no SASB e tudo mais, até os indicadores que o Banco Central, a SEC põe. Então, assim, o importante é você entender esses indicadores, saber tomar as decisões certas sobre a escolha deles e a aplicabilidade deles. Isso é fundamental. E, uma vez que você tem tudo isso e os seus dados, né, a granularidade dos seus dados, é você poder colocar isso à prova. E o que eu quero dizer com colocar à prova? É você poder auditar isso, quer dizer, aplicar métodos científicos, aplicar um exercício de terceiras partes para poder avaliar se a aplicação daqueles indicadores com aqueles dados tem alguma base que pode ser sustentada. Bem, falando sobre dados também e a agenda e a velocidade, eu queria saber mais como que você vê, como seu trabalho consegue avançar. Desculpa, me perdi. Desculpa, eu queria espirrar. Me perdi, gente. Ai. Vai lá. Eu tô um pouco fanha hoje, né? Tô um pouco condicionada, então... Pode ler a pergunta mesmo, não tem problema. Pode ler, né? Não é ao vivo. E se fosse ao vivo, falar, gente, me dá um minutinho. O que eu ia perguntar era a 7 aqui, ó. Mas, peraí, vamos voltar. Deixa eu fazer um teste aqui antes. A pergunta... Gente, não sei se essa pergunta a gente já respondeu, mas vamos lá. O Paulo, né? Você. Pode perguntar especificamente sobre o trabalho da DIP. Eu acho que cabe. Que bom. Então, vamos lá. Posso? Pode ir. Posso ir? Paulo, outra pergunta, né? Você comentou sobre a DIP, eu queria saber como que a DIP consegue avançar e acelerar essa agenda ESG. Bom, o nosso principal propósito é justamente contribuir para que as empresas, né,
possam entender a dimensão dos seus impactos. Então, nós desenvolvemos tecnologia para isso, né? Nós queremos ajudar com que as empresas, né, sejam instituições financeiras ou empresas fora do sistema financeiro, porque nós trabalhamos nesse universo de mundos, de mercados, entendam realmente que gerir informações que causam impacto é importante na qualidade do resultado dessas empresas, não só para pensando nos acionistas ou reguladores, mas na sociedade como um todo. O papel de uma empresa é social. Não adianta a gente dizer, não é lucro, resultado, isso tudo é importante. Mas o primeiro é o impacto social que isso produz. E os compromissos que uma empresa, e nós temos esse compromisso com nós mesmos, quer dizer, em dizer o que nós estamos fazendo em termos de impacto. Então, assim, toda vez que você tem empresas como nós, que tem como acho que a primeira atitude, mais do que qualquer coisa, é entender que tudo que nós fazemos faz impacto, o que nós queremos levar para o mercado é essa percepção de valor, e daí o uso da tecnologia é muito importante para isso, e construir softwares como nós construímos para trabalhar com dados, métodos científicos, modelos muito sofisticados, no final do dia vai produzir um impacto positivo para os nossos clientes e, como consequência, nosso trabalho para a sociedade como um todo. E traz para a nossa empresa e as pessoas que estão na nossa empresa um sentido de propósito maior. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando isso. Então, e a sociedade anseia esse tipo de coisa. Então, acho que a nossa contribuição é nesse sentido. Quer dizer, não só aquilo que a gente faz causa impacto e ajuda os nossos clientes, mas produz impacto para nós mesmos seguirmos como organização, né, social, não assim na nomenclatura do terceiro setor, mas falando como organização, que toda empresa é uma organização social, também possa promover as mudanças que a gente deseja promover e viver sob essa ótica, né? Pensando nessa questão do uso da tecnologia, da automação aplicada à agenda ESG, você acha que isso pode ser um fator de facilitar a entrada de organizações menores para também se engajarem com a agenda? Porque a gente ouve muito, né, que ESG é tão complexo, a gente acabou de falar aqui dos frameworks, dos indicadores, tão difícil, talvez seja uma agenda mais para os grandões, e de fato eles entraram primeiro, né? Mas a gente precisa que todo mundo se engaje, as médias e as pequenas empresas também, enfim, a sociedade civil como um todo. O uso da tecnologia, os processos automatizados, podem facilitar esse processo? Eu acho que pode. Nem toda empresa, principalmente uma pequena empresa, precisa ter um processo automatizado para querer entender sobre o olhar da sua gestão, o impacto que ela produz, o que ela poderá, as contribuições positivas de impacto positivo de transformação que ela poderá gerar ao longo da vida. Então, assim, parece que dá trabalho, mas eu acho que dá menos trabalho do que se pensa, porque você não precisa estar completamente preocupado em aderir ao padrão XPTO. Aquilo que é importante para você, provavelmente é aquilo que vai fazer sentido na sua realidade. Então, se no meu negócio, eu sou dono de uma padaria. Eu adoro... Eu gosto desse exemplo. Quem não adora uma padaria? Então, eu sou dono da padaria. O que é importante numa padaria? O que é materialmente relevante e importante para que uma padaria tenha sucesso, além de fazer um bom pão? Às vezes, ter bons insumos, ter uma qualidade de limpeza, ter uma mensagem para os seus colaboradores que aquele pão ele tem que ter nutrientes relevantes para a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, não é tão complicado. Você não precisa depender de um padrão XPTO, não está tão longe, né? A dimensão do impacto, ela está aqui, exatamente, no seu presente. Então, eu acho que é uma questão muito mais de atitude, de cultura, e que todo mundo que está engajado nisso, de uma certa forma, contribui, né? Eu adoro a bandeira do ESG Land, acho que vocês foram muito felizes em criar essa bandeira, porque para mim ela é uma sinalização de que você olha que aquilo é um movimento, né? Eu lembro de ter falado com o Arnaldo lá atrás, né? ESG Land é uma ideia de movimento, né? Então, assim, vamos botar as coisas para andar, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa estar tão apegado às discussões mais lá de alto nível que acontecem, seja na ONU, seja onde for, sobre a agenda ESG. Basta você trazer para o seu contexto local, real. E se você é dono de uma padaria, se você é dono de uma sapataria,
e você tem condições de tomar certas decisões que vão ter um impacto positivo naquele horizonte e naquela dimensão, faça isso. Isso já é, nos dias de hoje, entendido e apreciado como uma contribuição dentro de toda essa questão do ESG. Então, assim, eu acho que é muito mais possível do que as pessoas imaginam. Boa, muito bem. Para onde você acha que a gente caminha quando fala da direção, né? A gente falou bastante do presente contínuo, mas vamos falar um pouco do futuro, né? Onde você acha que a gente vai estar em termos de promoção desta agenda e de realidade de negócios no mercado brasileiro daqui, por exemplo, 5 anos, quando a gente já estiver muito mais próximo do período da Agenda 2030 que a gente estabeleceu? Eu acho que a gente tem que imaginar cenários possíveis, né? E futuros possíveis. Para mim, tudo que a gente faz, além de causar impacto, é também de imaginar que é possível você criar os futuros, né? O futuro só vem do futuro. Então, se você trouxer o futuro que você imagina para o presente, você já começa a construir o futuro hoje. Você não precisa esperar chegar lá para ver se aconteceu. Imagina o futuro que eu quero na agenda ESG e traga ele para o presente. E como a dimensão do impacto é um exercício do presente contínuo, então você traz o futuro para o presente e você já começa a ver o seu futuro e construir isso. É muito bacana. Não é fácil e nunca foi. Mas nós temos uma capacidade de resiliência, de superação para problemas complexos muito grande. E isso eu acho que no Brasil é algo que a gente precisa cultivar cada vez mais. Eu tenho um sentimento muito forte em relação a isso, talvez pela condição que eu tive de ter ficado tanto tempo fora do Brasil e ter voltado para cá e perceber isso hoje até por estar empreendendo como eu estou empreendendo. Então eu acho que essa agenda, ela cada vez mais é possível, né? O outro ponto que eu acho que é importante realmente a gente tomar ações do cotidiano. Elas podem ser mínimas, mas elas têm um efeito de contaminação positiva muito grande. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de coisa, por mais que elas não deem certo no seu todo, na sua intencionalidade, mas o efeito da contaminação positiva, isso que eu acho que é fascinante. Então, se a gente consegue fazer algo que provoca esse tipo de percepção, de mudança, você já fez a sua parte. Né? A nossa condição humana, ela é transitória, ela não é permanente. Então, tudo que eu conseguir fazer para deixar como uma amostra de tentativa de que o Paulo tentou fazer a DIP lá com o sócio dele, Arthur, e não deu nada certo. Mas o que a gente pode aprender daquilo que outros vão falar? Então vamos corrigir o que eles não conseguiram fazer certo, mas eles fizeram tanta coisa certa que agora dá para a gente fazer coisas mais certas ainda. Então acho que é um pouco isso. Agora, falando um pouco também na prática, a gente tem que esperar e exigir como sociedade que governos e os tomadores de decisão também cumpram o seu papel. E a gente tem que cada vez mais poder ter uma voz ativa sobre isso, né, sem ir para muita coisa, né, de extremo, nem nada. É todo mundo voltado para uma questão que é inevitável, afeta a vida de todos nós, que são os riscos associados às mudanças climáticas, ao meio ambiente, às profundas desigualdades sociais. Por isso que eu acho que o ESG no Brasil, como é falado, o ESG hoje, ele é muito único, ele tem um DNA muito próprio e nós precisamos ter a capacidade de atuar ativamente para exigir e demandar e buscar essas mudanças. Então eu acho que daqui a 5 anos talvez até seja um pouco longe demais, mas dependendo como você olha, do ponto de vista da tecnologia nem se fala, né? Sim. Mas em termos das mudanças que a gente espera nas questões sociais, ambientais, climáticas, a gente imaginar que nós já estamos nessa mudança. Daqui a 5 anos eu acho que a gente pode já vislumbrar uma situação melhor. Eu acho que em cada esfera do ESG, os desafios são diferentes, tá? Na esfera do S, do G e do ambiental, né? Mas eu acho que a gente pode esperar mudanças positivas. E o Brasil, como vai auspiciar, né, a COP daqui a 2 anos, né? Eu acho que o país está hoje mobilizado, com muita gente preocupada em trazer demonstrações reais dessas mudanças. Nós mesmo, como DIP, empresa, estaremos nessa agenda até lá, com certeza. Para terminar, a gente está batendo aqui já quase o tempo previsto.
Queria pedir para você comentar um pouco sobre a sua participação, seu envolvimento com o projeto ESG Land. Como que vocês estão interagindo ali e construindo valor em conjunto? Eu admiro muito a iniciativa da ESG Land. Acho que tem várias coisas que eu admiro, mas assim, o que eu mais gosto é a persistência, a decisão consciente, né, do Arnaldo e das pessoas que começaram a trabalhar na iniciativa e olhar tudo isso como mais um propósito para provocar mudanças de impacto positivo. Eu acho que toda ideia, toda iniciativa que valoriza isso e que leva isso a sério merece algum tipo de entrega, algum tipo de apoio. Eu, quando fui convidado, a gente conheceu o projeto da ESG, eu falei, por que não, né? Se é mais um início de uma jornada, né, de um empreendedor, de um grupo de pessoas que tem no empreendedorismo essa postura, né, de fazer, por que não fazer? Eu falei, eu acho que isso é o que me motivou, né? Eu gosto muito da ideia, eu gosto muito da concepção do ESG Land como um movimento, né? As coisas não precisam dar certo logo no início, mas o que der certo já vai ser o suficiente para você ter alguns aprendizados. Eu acho que isso é muito importante. Você ter o aprendizado daquilo que você conseguiu realizar, por mais que aquelas realizações não tenham trazido todos os resultados, né? E ter essa bandeira, né? E vocês foram muito felizes em traduzir o ESG Land numa bandeira, né? Que flutua, que é carregada pela energia do vento, da luz e tudo mais, e mostrar que o ESG é uma questão que você pode adotar também como uma bandeira, né, de propósito. E não é nesse estrito senso, né, do ESG, mas é muito mais no sentido do indivíduo, né? E eu acho que o ESG Land é essa soma de vários indivíduos, ESG Land falando, né, de vários indivíduos que querem fazer que as coisas deem certo. Alguma coisa dá certo. Se essa alguma coisa dá certo, a gente já deu uma enorme contribuição. Então, eu sou super feliz. Eu queria ter mais tempo para poder me dedicar ao ESG Land. Eu sempre peço assim, um pouco desculpas e às vezes a minha limitação de tempo, mas muito feliz de estar aqui contribuindo não só no podcast, mas em tudo que eu tenho podido fazer para promover a iniciativa do ESG Land. É um prazer de verdade. Legal. Pô. Posso fazer o encerramento? Paulo, muito obrigado pela sua participação hoje. Acho que aprendemos bastante. Foi uma troca muito proveitosa para nós e para, com certeza, quem está nos assistindo. Esperamos contar contigo. A gente se vê no evento, se vê nas próximas colaborações do ESG Land. E você que está nos assistindo está convidada a acompanhar os próximos episódios. ESG Land Podcast, o futuro do planeta em nós.